Oi, eu sou a Giovana. E eu sou a Natália. E juntas vamos desvendar o universo da psicologia clínica de um jeito leve e descontraído. Então dá o play e escuta aí, Psi. Eu sou a Giovana. E eu sou a Natália. E escuta aí, Psi. Tudo bem, Nath? Eu tô bem, como é que você tá? Tô bem. Já vamos deixar avisado aqui para os nossos ouvintes que a gente tá um pouco encacada? Eu tô com voz de pato, rouca. Eu tô com voz de pato um pouco também e pode rolar umas tosses, porque eu tô numa faringite de 1 semana e meia com corticoide nesse momento. Então, pode ser que... Mas é uma voz, talvez seja uma voz sexy também. Bom, você que tá dizendo, eu não acho nada sexy. Mas como a gente tinha que gravar, sim, porque aqui. O próximo episódio é semana que vem, e como a gente não consegue convergir nas nossas agendas com saúde, filhos, consultório, então estamos aqui para gravar. E saúde de filho, porque... Principalmente. Nós duas estamos com filhos doentes nesse momento. Faz 14 dias. O meu emendei 7 de um com 7 de outro, tá 14. Porque ter gêmeos é isso, né, amiga? É bem tranquilo. E eu, eu fui buscar o Rafael na escola com febre, 15 para as 10, e vim aqui às 10 gravar o podcast. Olha só que maravilhoso, né? Minha cabeça tá show nesse momento. Pois é. Mas aí, eu acho que falar de psicologia, não sei se acontece com você, mas a hora que eu tô em atendimento ou falando de psicologia, parece que eu esqueço dos meus problemas. Você é assim também? Eu esqueço. Eu ligo um modo... Eu não sei o que acontece mesmo, assim. Eu acho que é a roupagem do trabalho, né? Eu ativo um modo psicóloga que eu acho que tem a ver com isso, né? Que é uma dúvida que muitos recém-formados têm, né? Ou quem não faz ainda psicologia tem dúvida, né? Sobre essa questão de como que a gente separa. A questão, acho que a gente liga um jeito diferente de pensar. É o raciocínio clínico, né? A escuta, ela não é como eu estar aqui com você... Não agora, né? Que a gente está gravando o podcast, mas se a gente está batendo um papo nós duas, né? Minha cabeça divaga. Mas dentro do consultório parece que ativa realmente um modo... Escuta raciocínio clínico, que a fala do outro é uma fala que é material de trabalho. Sim. Então, a gente pensa de um jeito muito diferente, né? Sim. Então, realmente, o que é de fora, fica de fora. E é muito complicado se você não está na sessão, né? De corpo presente e consciência ali, né? Em atenção plena. Com certeza. Porque qualquer detalhe pode trazer uma dica Com certeza. De como ajudar aquela pessoa, né? Então... se você está em outros lugares, você vai perder o que o paciente está dizendo. E você não curte a sessão. Eu sempre falo isso. No começo, quando eu comecei a atender, eu tinha a sensação que eu não curtia a sessão. Porque eu ficava tão presa teoricamente. E eu ficava lá no antecedente, comportamento, consequência. Não, consequência. Não, isso é antecedente. Ai, meu Deus, SD. Ai, regra. Que hoje é mais fluido, né? Eu acho que por conta do tempo mesmo, que a gente faz de uma maneira mais solta, assim. Você curte a sessão, né? Você tá ali entregue. Mas vou te dizer, Nath, que assim... Não posso mentir que às vezes acontece. De voar? Opa. Mas aí você identifica e volta? Sim, volta. Sim, acontece, claro. Essa semana que passou, eu tava muito ruim, né? E aí eu comecei a tomar uma pastilha. Uma pastilha super, assim... uma bobeira, sabe? Que eu comprei na farmácia. E depois eu fui ver que essa pastilha tem um componente que é um antialérgico que dá sono. E eu sou super sensível para essas medicações que eu não posso tomar relaxante muscular, não posso tomar nada disso. E eu fiquei num grau que eu tava atendendo na quarta-feira de manhã uma paciente às 10, eu tinha outra às 11 e era online. Eu terminei a sessão das 10, eu escrevi para paciente das 11 às 11. Coisa que jamais, né, a gente faz. E eu escrevi para ela e falei, eu não tenho condição de te atender. Não tenho, eu desmarquei. Porque era tanto sono, era tanto... Aí eu fui percebendo isso, essa oscilação de atenção. Claro que aí é uma situação super específica. Né? Mas assim, não dá. Não dá. E a paciente anterior, eu tive vários gaps ali de atenção. E eu falei para a paciente, eu falei, olha, eu divaguei, eu falei que eu divaguei, eu falei que eu não estava bem. Eu concluí a sessão, mas foi uma sessão bem mais ou menos. Bem mais ou menos. E assim, eventualmente acontece. Mas nem todas as sessões serão maravilhosas. Não são. Mas a primeira sessão pode ser mais ou menos? Pensando que somos humanos e não robôs, eu acho que pode acontecer de ser uma primeira sessão mais ou menos. Pode acontecer. Mas você sabe que eu acho, às vezes, que é mais difícil? Eu não sei também o que você acha, Nath. Os meus seguidores,
Eles sempre perguntam pra mim coisas do tipo, até do que você falou agora há pouco, de ser mais experiente, da gente conseguir dominar mais, curtir mais a sessão, a gente domina mais as técnicas, a gente adquire um repertório mesmo, né? Que vai ficando muito mais fácil desenrolar. Mas primeira sessão é uma sessão que sempre me mobiliza mais. Eu fico até com um friozinho na barriga. Eu também fico. Eu não sei se você fica com isso, mas... Fico. Não é comum, mas não é habitual, né? Como as outras sessões. Perfeito. Eu não sei se é porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho. Né? Você não conhece a pessoa que tá ali. Exato. Você não conhece a pessoa, você não sabe qual é a demanda, você não sabe qual é, né, o reforçador, aquilo que é punitivo, enfim, você não sabe nada. Eu acho que essa ansiedade também ela é super importante pra gente manter, né? Eu não quero perder isso também. Também não. Sabe? É uma emoção, assim. E algo também, que é o que eu falei, primeira sessão é mais difícil de acontecer essa divagação, essas coisas que a gente está falando. Eu acho que por esse motivo também. Pelo motivo de ser algo mais mobilizante. Se você está mais mobilizado, sua atenção fica mais plena, né? Você fica mais atento diante da mobilização. Estado de atenção, estado de alerta, né? Porque é claro que eu tenho que prestar... Ninguém está dizendo aqui, gente, que nas outras sessões a gente chuta o pau da barraca, não é isso, né? É só uma questão que realmente a primeira sessão ela é um contexto mais mobilizador, que dá esse friozinho na barriga, que eu não sei o que vem. Eu não conheço o paciente. E a gente, assim, né? Em algum outro momento a gente pode falar sobre isso, né? Tem paciente que mobiliza mais, tem paciente que mobiliza menos. Sim. Então, imagina um primeiro paciente que chega e fala pelos cotovelos e conta tudo, descreve. Nossa, no meio da primeira sessão, talvez lá ou nos 10 primeiros minutos eu já tô mais tranquila. Mas e paciente que chega com um perfil mais difícil? Paciente que pouco verbal, paciente Ou que muito fica... criterioso, avaliativo. Isso. E paciente que fica te olhando, meio que esperando assim, e aí, o que você vai me falar agora? Esperando respostas. A gente tem paciente manipulativo, que a gente saca às vezes de primeira sessão. Tem um monte de coisa, assim, que a gente não sabe o que virá. Demanda. Ou paciente que vai descrevendo e você fala, tá faltando alguma parte, tá faltando alguma parte. Isso não encaixa com isso. Sim. E aí, discursos desorganizados, às vezes, também, né? Exato. E aí, a hora que você vê, com o passar do tempo, eu tenho a sensação de que aquela nossa primeira impressão do primeiro atendimento, às vezes, vai se confirmando. Né? Então, você tem a hipótese, talvez, de uma pessoa que é mais prolixa. E aí, mais pra frente, começa uma queixa relacionada a isso. Sim. Né? O primeiro atendimento, geralmente, você tem aquela primeira impressão. E aí, vai se confirmando depois, sabe? Sim, muito das hipóteses iniciais. Acho que essa é uma outra coisa interessante, né? Pra gente, então, delinear. Primeiro atendimento é uma coisa que a gente costuma ter alguns objetivos. Claro que não engessado. Mas tem alguns objetivos centrais, né? Num primeiro atendimento. Eu acho que uma compreensão geral do quadro é algo requerido para um primeiro atendimento. Eu tenho que entender por que aquela pessoa está... Para que aquela pessoa está chegando ali, né? Que expectativas que ela tem em relação ao processo terapêutico. Demanda de fato, né? O para que ela está ali no sentido da demanda de fato. Tem uma coisa assim que gera muitas vezes ansiedade de primeiro atendimento, que é essa questão de devolutiva, muitas vezes. E eu penso que o primeiro atendimento a gente tem que estar muito mais sob controle de ser uma figura de muito acolhimento. O foco é vínculo. Perfeito, é isso que eu ia falar. Né? Acho que o primeiro atendimento, foco, é você vincular. E genuinamente. Sim. Porque não adianta a gente ficar lá, que legal, que ó. Não, isso não vincula. É uma habilidade que você vai adquirindo. Eu acho que a gente não sai da faculdade sabendo fazer isso. Mas, assim, você precisa garantir que aquela pessoa tenha, de alguma forma, se sentido acolhido. E entender que você tem empatia pela queixa dela. Que você está interessado pela conversa, pelo tema, pela queixa que ela traz, né? Sim. Pode ser de qualquer qualidade ou de qualquer assunto. E de baixa criticidade. Perfeito. Então,
Não é hora de certas devolutivas, por mais que... Não, eu acho que não dá pra ter. De verdade, assim, eu não acho. Eu acho que são coisas pontuais. Isso. Que você consegue, às vezes, extrair mais coisas. Então, você faz... Né, você resume um pouquinho, espera que ele fale novamente. Um parafraseamento. Um parafraseamento, né? Você pede para que ele... bom, então resume o que você me disse. Ou deixa eu tentar entender. Foi isso mesmo? Você checa algumas informações. Mas, de verdade, isso eu acho que a gente pode afirmar. Em nenhum momento você tem um feedback, uma análise, né, a ser feita com conteúdo trazido pelo paciente. Não sei se você concorda comigo. Concordo, não generalizando. Eu concordo. Você age da maneira como eu costumo agir, Nath. Eu também sou assim. O máximo que eu dou de devolutiva no primeiro atendimento tem mais a ver com isso que você falou. É a demonstração de que eu estou compreendendo aquilo que ele está trazendo. Então, nesse sentido de parafraseamento, no sentido de expressão de emoção. Então, assim... Tem uma questão de abordagem também aí, né, gente? A gente não pode... Esquecer disso. A nossa abordagem, ela é permissiva em relação a esses aspectos, mas eu não sei dizer. Eu não estou dizendo que outras abordagens não sejam. Eu não sei dizer eu também não sei. se outras abordagens são. Também não faço maravilha. Eu e Nath somos analistas do comportamento, gente, para quem não sabe. Não vamos dar viés de abordagem no podcast, mas é importante vocês saberem que muito do que a gente fala está dentro desse prisma, né? Desse arcabouço teórico. Mas, assim, eu uso muito da questão da expressividade emocional, porque se você está me contando uma coisa que é muito dura para você, eu vou fazer uma expressão facial de acolhimento. E se você me contar uma coisa engraçada, eu posso rir. Sim. Então, assim, essa conexão... Inclusive, assim, eu acho muito difícil de vincular se eu fizer cara de samambaia o tempo todo. Não. Fico não dá. pensando comigo, né? Difícil. E eu já escutei isso de pacientes que vêm pro meu consultório e falam, nossa, eu tô vindo procurar uma segunda profissional porque a que eu fui... Nossa, ela me olhava com uma cara o tempo todo de nada, não falava nada. E assim, não tô dizendo que isso tem a ver com a abordagem, mas talvez tenha a ver com a pessoa. Eu, Giovana, e acho que a Nath concorda comigo. Totalmente. Sim, eu não acho que dá pra vincular com alguém que faz o tempo todo uma cara de parede pra mim. Não. Fico pensando assim, vamos sentar numa mesa de bar nós duas. A gente não se conhece, tá num grupo de amigas. Eu converso com você, você tá o tempo todo com uma cara blasé pra mim. Eu não sei se eu vou gostar de você. Seu assunto pode até ser bom, mas eu não sei se eu vou vincular com você. Então, tem isso. Mas assim, só pra eu concluir essa questão da devolutiva, eu acho que é isso. A expressividade emocional, os parafraseamentos. Mas eu já tive sessão... Por isso que eu falei da questão que eu concordo, mas não de modo generalizado. Eu já tive sessão... cujo primeiro encontro foi muito florido em termos sintomatológicos e que eu já precisei pensar em encaminhamento, por exemplo. Então, uma pessoa que já chega, que claramente está muito deprimida. Então, aí, ficava difícil de não devolver para ela que eu identifiquei que ali os sintomas estavam importantes em termos de um quadro que precisava de um outro segmento. De uma avaliação psiquiátrica. De uma avaliação. Mas claro que também, isso não é regra. Eu posso perceber isso, mas posso perceber uma pessoa pouco receptiva. E aí eu posso esperar para dar esse retorno. Sim. Então, assim, por isso você falou uma coisa, Nath, que eu acho assim, fundamental, né? Que é isso da gente não estar engessado demais nessa primeira sessão. Você precisa, essa que você falou que a gente adquire com a prática, né? Essa fluidez para que eu possa conectar de fato com o que o outro está dizendo, com o que o outro está expressando. Porque se eu estou o tempo todo conectada com regrinhas... isso aqui é isso? É que você falou em termos de comportamental, né? Antecedente, consequente. Mas assim, eu tentando o tempo todo me pautar num grupo de regras que define o trabalho terapêutico e que eu não posso escapar disso... Não é genuíno. Você não é... Exato. E você perde. A atenção plena desaparece. Sim. E entra numa coisa que eu também vejo muito, que eu acho que isso é fruto das formações, né? Porque quando a gente está na faculdade, tem os roteiros, né? Sim, as anamneses da vida. Eu sempre falo, gente, anamnese você internaliza. Internaliza a anamnese que você quer fazer. Tipo assim, que tipo de rumo você precisa dar, que tipo de questionamento você precisa fazer. Mas não dá para você ficar preso num grupo de perguntas que... Possível. Porque aí você perde. Às vezes a pessoa só tá falando aquele dia da família. Ela não vai falar de trabalho, ela não vai falar de... amores, ela não vai falar de amizade, ela só quer falar da família naquele momento. Então, tá show. E a entrevista inicial, ela não precisa se encerrar na primeira sessão. E dificilmente irá, né? Exatamente.
A entrevista, ela pode durar vários atendimentos até que você consiga colher dados para que você consiga intervir, né? Sim. E isso não necessariamente estará no primeiro atendimento, Isso. né? E não tem que cumprir dentro daqueles 50 minutos, o roteiro até que você planejou. Perfeito. Então, esse planejamento, ele é importante para você pensar... porque como você não sabe qual é a demanda que vai chegar, você precisa ter um planejamento prévio, sei lá, para análise do comportamento, talvez levantar algumas queixas, né? Hierarquizar essas queixas, mas isso não necessariamente vai acontecer no primeiro atendimento. Sim. Né? E aí vem o perfil do paciente, né? Porque, por exemplo, eu já atendi primeira sessão que o paciente é bastante conciso nas respostas, né? E aí eu acabo cobrindo, num primeiro atendimento, eu consigo cobrir os principais aspectos que eu preciso investigar naquele primeiro momento. Então, eu vou conseguir entender a queixa principal desse paciente, conseguir. Aí eu vou tentar ver como que é funcionamento familiar, eu vou tentar ver como que é rede de suporte social, né, de amizade, relacionamentos amorosos, trabalho. Vou conseguir cobrir várias coisas, tempo que aquela queixa está presente, se ele associa com alguma... Enfim, se ele associa com o início com algum evento da vida. Eu vou conseguir cobrir tudo mais contrato terapêutico. Sim. Porque o paciente é muito conciso, né? Mas tem paciente que tem perfil de você faz uma pergunta e a resposta dele abarca um monte de coisas, né? Que são desse... Não protocolo, né, Nath? Desses aspectos que a gente costuma gostar de cobrir no início dos atendimentos. E como eu tenho aquilo internalizado, eu consigo entender que eu já cobri. E vai ficar um monte de coisa, um monte de pontas soltas, Sim. porque aquele paciente ele é mais descritivo, não necessariamente prolixo. Não. Ele é mais descritivo muitas vezes. Exato. Aqui vamos combinar que facilita muito o nosso trabalho. Adoro. Né? Eu também. Eu adoro. Às vezes eu tenho cuidado no primeiro atendimento, porque ele talvez possa ser um modelo para os próximos. Então, eu fico sempre pensando, se eu vou perguntar muito durante o primeiro atendimento, talvez ele entenda que a psicoterapia tem mais um modelo médico. Eu pergunto, você responde. E não necessariamente tem que ser dessa maneira. Assim, não deve, na verdade, ser dessa maneira, né? Então, no primeiro atendimento, eu tento fazer perguntas em que a descrição a gente consegue ter, assim, ser mais... Perguntas abertas. Exato. É que depende também de pacientes com maior ou menor insight até, né? Então, você vê que tem menos descrições, eu vou ter que perguntar coisas mais pontuais. Mas, geralmente, a gente deixa o paciente com perguntas mais abrangentes justamente para ele começar a entender o que é ser paciente e como serão os atendimentos, né? Porque ele aprende a ser paciente também. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O paciente não chega sabendo ser paciente muitas vezes. Não. E eu não sei se você já recebeu pacientes de outras abordagens, por exemplo. Eu já recebi, por exemplo, de uma linha mais psicodinâmica, alguma coisa assim, que fala-se mais. Menos diretiva. Menos diretiva e não dá pausa pra gente falar. Então, vai falando. Que não é que é um padrão de que a pessoa não dialoga, que tem dificuldade, não tem repertório para isso. Não. É porque é um modelo. Ela foi treinada dentro de um modelo. E aí, eu vou ter que ensiná-la também a ser paciente dentro do contexto em que eu trabalho. Porque naquele momento, eu vou interagir com ela também. Eu sou ambiente ali, né? Sim. Então, acho que esse primeiro atendimento também pode ser... o anúncio, né? De como serão os próximos atendimentos. É um modelo. E assim, não tem regra mesmo, né, Nath? Porque também eu fico pensando que o tanto de coisas diferentes que eu vivi em primeiros atendimentos, né? Primeiro atendimento, eu já tive um primeiro atendimento, assim, de uma pessoa que chegou e só chorou. Ela só chorava. Ela não conseguia falar. Ela só chorava. Ai, que aflição. E aí, a gente tem que mudar, você entende? É isso que eu tô falando. Você tem que sair do modelo, porque tem um modelo... Eu não gosto da palavra modelo aqui, mas assim, existe... uma referência. De um modo geral, uma referência de como a gente costuma atuar num primeiro atendimento. Sim. Né? Sim. Isso tudo que a gente falou até agora. Coisas que são importantes da gente cobrir. A gente precisa saber de onde a gente está partindo. Do que eu tô começando aquilo, né? Mas tem hora que a gente vai ter que abandonar todas essas roupas, né?
tira tudo. Tipo, Sim. nada disso vai valer para aquele momento. Não, você só vai entregar lenço. Talvez só entregar lenço. Uhum. Talvez reduzir o tempo. Sim. Não tem regra. É mais difícil de acontecer, mas não tem regra. Às vezes aquele momento... É por isso a sensibilidade ao momento. Se eu tô muito presa em regra o tempo todo, eu perco o contato com a contingência, o contato com aquele Sim. momento. E é uma troca. Uhum. É uma relação que está se estabelecendo. Uhum. Essa relação, ela é um bate-bola, é uma dança. Sim. Por exemplo, como eu atendo adolescente, muito adolescente, eu vejo que a primeira sessão, às vezes, eu não falo nem sobre o paciente, nem sobre o que vai acontecer na sessão terapêutica. Eu vejo, talvez, que ele está mais ansioso, está com dificuldade em falar. Eu vou falar sobre o filme que ele gosta. Uhum. Eu vou falar sobre o time de futebol, Legal. que colocação ele tá na tabela do Brasileirão. Que, tipo, sinceramente, eu não sei nada disso, mas eu super finjo que sei. Ou super se vulnerabiliza assim, não sei nada disso, me Tipo, conta. me conta. Tô muito interessada aqui. Não assisti esse filme. Me descreve como é que é. Tipo, o que tem a ver com o meu primeiro atendimento em relação à queixa daquele paciente? Uhum. Primeiro, para eu entender que, para ele quebrar o gelo, para ele Sim. entender que aquela relação, ele pode se apresentar da maneira como ele quiser, que é uma relação com baixo controle e criticidade. Ele precisa primeiro entender que eu estou interessado no assunto dele. Então, às vezes, eu não vou falar sobre ele. Sim. Eu vou falar... Em OP, eu faço muito isso também. O que você gosta, assim, extra profissão? Porque aqui, talvez... Para eu conseguir fazer com que você me conte outras coisas, eu vou ter que falar de coisas que te interessam. Sim. Né? Então, essa sensibilidade, talvez. Né? O paciente não está conseguindo falar sobre temas dele, vamos falar sobre temas polêmicos. Ou sobre... O que faz parte da vida dele. Exatamente. Porque sempre é descritivo do indivíduo, né? Ou a gente pode falar... Eu vou falar a palavra modelo, mas a gente pode ser um modelo também. Eu já tive situações em que a dificuldade do paciente era tanta para descrever ou para iniciar um assunto. E aí eu contei da minha primeira sessão de terapia. Nossa, quando eu fui na minha primeira sessão de terapia... Maravilhoso, adoro. Autorrevelação. No primeiro atendimento. Pode. Pode. Você vai saber o que pode e o que não pode. A depender se você do estiver caso. atenta ou atento à situação. Tanto é que ele falou... você sentiu isso também? Eu falei, muito. Esse frio na barriga? O quê? Eu falei, eu tô sentindo agora com você. Ótimo. Então, foi algo que... Se eu tivesse ficado presa na entrevista clínica inicial, Sim. né? Eu perderia aquele paciente. Porque a ideia é o vínculo. Isso. Né? E você falou uma coisa muito legal, né? A ideia é o vínculo genuíno. Isso. A ideia é o vínculo. Claro que a gente quer que o paciente fique. A gente começa, é nosso trabalho. A gente quer que o paciente fique. A gente quer vincular para o paciente ficar no processo. Sim. Porque é nosso trabalho, porque a gente quer ajudar aquela pessoa, obviamente, né? Mas, assim, não adianta performar uma coisa que você não sustenta depois. Não. Né? Porque não, é como qualquer outra relação. Né? Se no primeiro momento você demonstra uma super empatia, uma super disponibilidade, depois você começa a enrijecer, não faz sentido. Nem. Eu falo que é até uma traição ao paciente. Ele vai falar assim, what? É verdade. Sabe, eu comprei um negócio que eu não tô levando. Eu comprei um negócio que eu não tô levando. Sim. Então, e aí passa por uma coisa que a gente falou em outro episódio, né? Das habilidades do terapeuta, mas também tem a personalidade do terapeuta. Isso a gente já falou aqui, né? Às vezes eu já nem sei se a gente falou aqui, se a gente fala entre nós, mas tudo bem. Porque tem uma conversa prévia. Tem, às vezes tem outros contextos. Mas, Nath, eu e você somos pessoas com característica, como a gente falou, de extroversão. Sim. Que é a habilidade social que vem acompanhada, obviamente, da habilidade terapêutica. Também não dá para uma pessoa ser ali meio, o quê? Meio palhacinha numa situação. Não. Vou falar um termo lindo, péssimo, né? Mas meio palhacinha ali na situação, se ela não tem isso, se ela não tem a pegada do humor. Sim. Por isso é o que você falou outro dia. Tipo assim, tem determinados pacientes para determinados terapeutas também, Exatamente. Né? Tem gente que não vai gostar, por Exato. exemplo. E aí, eu fico muito numa situação, é até uma dúvida de como você se comporta. Quando o paciente chega, oi, boa tarde, oi, bom dia, o que você faz naquele momento? Cara, essa resposta tem a resposta pré-pandemia e pós-pandemia. Tá. Pré-pandemia, eu sempre tentei observar a postura do paciente.
eu sempre fui me inclinando pro paciente, porque eu sempre gostei de cumprimentar com um beijo. Tá. Sempre, eu sou beijoqueira, eu sou do toque. Eu nunca gostei, Então, por exemplo. tá vendo? Mas olha só. Eu amei a pandemia, que eu não tenho que beijar ninguém. Inclusive. Ó, inclusive, já teve paciente que depois de um tempo virou pra mim e falou assim: eu não suporto que vem me cumprimentar, me dá beijo, não sei o que. E eu virei e falei assim, e eu fiz isso, né? Teve uma paciente minha uma vez, que vamos supor que ela chamasse Natália, né? E eu falei com ela assim, falei, oi, não sei o que lá, Nath. E aí um dia na sessão ela falou assim, não suporto quem não me conhece já vem falando Nath. E eu, nossa, fiz isso com você, né, gata? Tipo assim, eu acho que às vezes eu erro a mão no sal. Na minha... O Vitor rindo. No approach. No approach. Eu acho que eu erro a mão no sal mesmo. Mas assim, então tá, tem o pré-pandemia, tem gente que já vem numa postura mais distanciada e às vezes eu dava a mão. Tinha gente que já vinha com um sorrisão meio assim, eu já ia dava a mão, abraço, beijo. Aí veio a pandemia. Tá. E aí a pandemia distanciou isso. E hoje, por exemplo, já não tenho isso. Tem alguns pacientes mais antigos, né? Que são do beijo e do abraço, que agora me dão um beijo e abraço. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho um paciente que é relativamente novo, tipo, tem uns 4 meses, mais ou menos, que a gente tá junto, e eu sempre percebo ele numa postura meio, tipo, oi, aí, uma coisa meio da inclinação da cabeça, mas como a gente nunca se abraçou? Tocou, eu não me sinto à vontade para fazer isso. Tá. E aí tem um paciente que chegou semana passada, vai ter a segunda sessão essa semana. E semana passada que ele chegou... E o primeiro cumprimento, né? Foi de aceno de cabeça, tudo bem, entra. Sim. E ele é um cara muito extrovertido. E na hora que saiu, ele virou e falou assim: ai, Giovana, um senhor de 72 anos de idade. Ele virou e falou: Giovana, adorei, não sei o que, já veio, me deu um abraço, me deu um beijo. Então, assim, ele veio me dar um beijo e um abraço. Sim. Eu não tenho problema com isso. Então, pra mim, tudo bem. Mas hoje eu não tenho mais resposta. Pós-pandemia, eu não tenho mais resposta pra isso. De toda forma, eu meio que sinto o clima do paciente, né? As últimas vezes o que aconteceu foi do paciente procurar o beijo e abraço. Não foi eu. Entendeu? Eu não fiz. E eu fazia. Pré-pandemia eu fazia esse movimento. Mas descobri em alguns contextos que estava sendo abusiva. Que tinha gente que não gostava, não. Eu até hoje eu fico sem saber o que fazer para pacientes novos, né? Geralmente eu me coloco mais numa postura de não me inclinar, de esperar a iniciativa dele. Eu confesso que eu não sou muito do beijo, do abraço, do contato, assim. Eu fazer, né? Eu receber, eu vou lá e retribuo e tá tudo certo. Mas eu tomar a iniciativa, não. E aí é muito disso, né? Se eu não sou essa Natália na minha vida pessoal, eu não preciso ser essa Natália terapeuta só porque... o protocolo é abraço e beijo, ou não abraço e beijo o seu paciente, né? Por exemplo, eu não acho que erra a mão no... só um pouquinho, vai. Chegar... Ô, Nath. Que Nath? Nem conheço a pessoa. Por que eu tô falando Nath? Já quer botar essa intimidade goela abaixo. Não, claro que eu errei a mão no sal, Nath. Total. Não, pode acontecer. Mas eu tô pensando aqui se eu já tanto. fiz... Eu provavelmente já devo ter feito, mas, por exemplo, Ana fulana ou Maria fulana. Às vezes eu chamo só de Ana. Sim, ou só mas de aí Maria. é o nome da pessoa. Mas tá. você tá com um adolescente. Muito adolescente. E adolescente, eu acho que isso é um pouco diferente. Eu percebo que vincula mais. Sei lá, Isabela. Oi, Isa, não sei o quê. Eles adoram. Sim, depende do público, com certeza. Eu acho que o público tem muito. Sim, o adolescente adora, por exemplo. Exato. Sim. E aí você já vai numa postura realmente direcionada para aquela população. Aham. O pessoal podia comentar lá nos nossos Instagrams como eles fazem, né? No cumprimento da galera. Ficaria ótimo. Fica a dica aí, gente. Vamos lá. Por favor, nos Conta mande. pra gente. Vou abrir uma caixinha de pergunta lá. Tá. Como que eles fazem no cumprimento? E também a minha dúvida é posterior ao cumprimento e tal, como é que recebe. Porque fica um gelo, né? Aí você senta, pode entrar, pode sentar, tal. Você senta no sofá. Tá bom, sentamos. Né? A minha primeira pergunta é sempre a mais aberta possível. Eu sempre pergunto... Eu tenho meio... A não ser que o paciente faça uma coisa muito diferente, eu sempre pergunto, e aí, o que te trouxe até aqui? Sempre faço essa pergunta. Tá. O que te trouxe até mim? O que te trouxe até aqui? Eu faço a pergunta mais aberta porque eu quero que o paciente comece na queixa. Tá. Não sei como que se você tem uma coisa mais direcionada para isso. Eu faço assim sempre. Isso é uma coisa que eu não mudo. Raríssimas vezes aconteceu de alguém chegar, a pessoa... Eu não consegui fazer essa pergunta, sabe? Eu tô pensando aqui, mas geralmente eu começo perguntando sobre a trajetória dela enquanto paciente, assim.
É sua primeira vez num terapeuta? Você já teve contato? Você pode me contar um pouquinho da história sua enquanto paciente, assim, dentro do contexto com psicólogos, né? E que te faz chegar até aqui. Então, eu acho que eu começo por aí. Eu acho que eu vou mais de voadora, hein? Eu vou mais de sola. Do tipo assim, já bota a pessoa em contato com o sofrimento, né? Eu tenho muita dificuldade com o silêncio quando você recebe na recepção, por exemplo. E vem entrando pro consultório. Eu sempre falo. Achou fácil aqui? Meu consultório é dentro de um shopping. Não tem como ser difícil. Adoro. Mas eu tenho muita dificuldade em ficar... Olá, cara, vamos mas é chato lá. mesmo. Tipo, e aí, achou? Como é que foi achar que, gente, tá dentro do shopping? Tipo, é quase impossível aí é não de achar. contexto, porque assim, quando eu tava no meu consultório antigo, tinha esse caminho da recepção, era um corredor. Tinha esse caminho da recepção até a não sala. Não é angustiante E hoje não é mais assim, porque eu tenho uma sala de espera... a hora que eu saio a sala de espera, ela é colada, assim, sim, né? Então, não, hoje sim. Agora eu não tenho mais isso, mas realmente eu também falava a mesma coisa. E aí, foi fácil de achar? Deu trabalho para estacionar? Que óbvio. Vamos lá? Não era tão comprido o caminho. Eu conheço uma pessoa que vai buscar, num prédio, ela vai buscar e sobe de elevador com a pessoa. Para, você vai falar o quê? Gente, eu não tenho tanta habilidade. Olha que eu sou habilidosa socialmente, eu acho. Eu também, eu converso com esse copo por 2 horas. Mas isso daqui eu não consigo. Eu também tenho muita dificuldade, amiga. Eu tenho Socorro. esse silêncio, assim, é difícil. Tá, eu falo o quê? Eu faço o quê? Sabe assim, chegamos para isso, mas alguém precisa começar? É muito Não, cara, não complicado. há experiência clínica que dê isso pra gente. Não, que dê isso pra gente. Não, é impossível. Ô, Nath, não faço ideia de quanto tempo a gente já foi. O que é esse 3 aí, Vitor, na tua mão? 3 minutos? Vamos passar. 30? Já foram 30 minutos? E você viu que as pessoas reclamando que é pouco? Foi pouco? Então dá licença, que eu quero falar mais aqui, Vitor. Então vai. Ó, a gente precisa falar pelo menos basiquete aqui do contrato terapêutico. Ai, nossa, inferno. Eu odeio. A palavra contrato me dá um... Você já atendeu o advogado? Que a hora que você fala um contrato terapêutico, eles fazem assim... Contrato como? Não, esquece essa palavra. Nossa, é só nem... É só uma descrição. Eu falo isso também. Eu falo, olha, tem um contratinho... Eu agora mudei, né? Antigamente, eu fazia o contrato verbal. Tá. Só. Então, assim, o que eu queria deixar claro nesse episódio, vamos fazer um episódio só sobre contrato terapêutico com a mais absoluta certeza, né? Mas, assim, o que eu queria deixar claro é que, assim... A primeira sessão, ela não precisa necessariamente contemplar contrato terapêutico na sua totalidade. Tá. Eu acho que tem alguns aspectos importantes de serem sinalizados e que não necessariamente precisa ser verbal na primeira sessão. Certo. Como a gente é muito velha de guerra, nas duas, né? Houve um tempo que não tinha WhatsApp. Então, assim, isso trazia um outro olhar para essa questão do contrato terapêutico. Hoje em dia, com o WhatsApp, tem algumas coisas que podem ser sinalizadas ali de maneira escrita. Ou já aconteceu comigo de eu não conseguir contemplar nada de contrato terapêutico na primeira sessão e dizer para o paciente, ó, eu vou te mandar um WhatsApp com algumas questões que eu acho importante de você saber, para a gente poder, né, enfim, continuar. Valor, hoje em dia também a gente fala muito sobre valor em WhatsApp. Vamos falar disso em precificação. Mas assim, também falamos pro WhatsApp muitas coisas. Mas o que eu queria dizer primeira sessão, se der tempo, se der para reservar uns 5 minutinhos finais. Eu sempre para tento algumas reservar. coisas, as básicas. Pelo menos falar sobre essas questões que dão mais trabalho pra gente. Horário, assiduidade, falta, né? Como que você lida com falta. E se você não conversou sobre honorários, eu acho importante contemplar isso. Nesse primeiro momento, porque disso depende a continuidade ou não do processo terapêutico. Exatamente. A pessoa pode pagar R$100 e minha sessão é 300. Ela vai precisar saber disso, né? Aqui, imaginando que vocês não falaram sobre valor de avaliação, pelo menos, né? Um primeiro valor ali para a pessoa. Hoje em dia, eu acho bem difícil disso acontecer com a questão do WhatsApp, mas pode acontecer, né? Porque geralmente pergunta no WhatsApp. Geralmente, inclusive, eu tenho um texto com uma descrição, né? Que eu até coloco. Olá, vou te explicar um pouquinho melhor como funciona. Tem algumas descrições sobre quem eu sou, a minha formação e tudo mais. Um pouquinho sobre
como a análise do comportamento entende a relação ali, né, que vai funcionar. Não falo análise do comportamento, nada, mas... Sim. E aí, o valor de investimento, o meu endereço. Sim. Enfim, eu Informações tenho básicas que eu já mando no WhatsApp. Sim. Então, esse paciente Perfeito. já chega com tudo isso, né? Eu tenho descrito uma folhinha impressa, né? Assim, na verdade, tá até num papelzinho mais grosso, assim. E eu tenho uma pastinha. E eu ponho um bloquinho, que tem umas 4 folhinhas e uma caneta. Eu mandei fazer esse material de papelaria. E no primeiro encontro, eu sempre entrego isso. Né? Que é que ali vai o contrato, né? Escrito, descrito. Mas eu falei verbalmente durante o atendimento. Falo, olha, tudo que eu falei aqui tem descrito nesse contrato e tudo mais. Sim. Eu queria que você levasse, que você lesse. Perfeito. Né? Caso você tenha mais dúvidas, a gente pode conversar num segundo atendimento. Eu deixei algumas folhinhas com uma caneta, se você quiser trazer algumas coisas que ficaram ao longo da sua semana, até para ajudar esse paciente para os próximos atendimentos, sabe? Que fada sensata. Mas Adorei. eu fiz isso faz pouco tempo, depois que eu fui pro consultório novo. Faz pouco tempo, não. Faz 3 anos que eu tô no consultório novo. Nossa, gente, pouco tempo. 3 anos. Nath, vai. Louca, né? Louca. Vai fazer 3 anos, não faz 3 anos ainda. 2 anos e pouco. E aí eu faço isso até para formalizar ali, né? Para que ele leve. E mando também o contrato em PDF via WhatsApp. Isso é uma coisa que eu costumo fazer. Hoje em dia, eu atuo dessa forma. Eu não dou tanto espaço para isso, né? Na primeira sessão. Já dei mais. Quando o contrato era só verbal, eu realmente tinha um momento um pouco mais reservado para isso. Hoje em dia, eu coloco os pontos que eu acho que são essenciais para a pessoa entender basicamente aquilo e falo para a pessoa que eu vou enviar o contrato por WhatsApp, eu mando um PDF e aí eu digo para a pessoa, dá uma lida, se você ficar com alguma dúvida, isso não é super rígido, a gente pode negociar termos desse contrato, né, que não funcionem para você, tem que funcionar para ambas as partes envolvidas, perfeito. né? Então, aí eu digo para a pessoa, aí no segundo atendimento, você traz os pontos de discussão e a gente pode discutir. Se forem pontos que impedem você vir num segundo atendimento, por WhatsApp a gente conversa. Mas acho que tem que ter, assim, algum tipo de descrição mínima de funcionamento daquele processo. Porque você começou falando isso, né? A questão do aprender a ser paciente. Sim. Tem coisa que é muito básica pra gente enquanto terapeuta. Mas aquele paciente não sabe. E tem um seguidor meu que acha um absurdo quando o paciente piriri, eu falo, gente, não tem que achar Eles absurdo não nada de sabem. paciente. Eles não sabem. Quem tem que saber são vocês. Então, olha para o seu comportamento e veja se você foi descritivo o suficiente para aquele paciente estar agindo da maneira como ele está agindo. Eu também mando pelo WhatsApp não é uma fichinha, né? Mas alguns dados para eu pegar esses dados dos pacientes, né? O nome completo, o endereço. Uma ficha de identificação. Isso, em caso de emergência, para quem eu posso ligar. Então, são coisas que eu deixo num arquivo, agora em nuvem, que eu posso acessar. Muito moderno. Muito. Que eu posso acessar de qualquer lugar que eu esteja, né? O telefone, enfim, o contato daquele paciente. Sim, legal. Acho que é isso. Vamos ter um momento para falar sobre papelada, sobre contrato. Acho super importante. O pessoal tem muita dúvida, né, sobre esses pontos. Mas acho que para a primeira sessão estamos aí? Estamos aí. Se resolvidas? Tiverem alguma dúvida, por favor, nos escrevam, interajam. Isso. Na descrição do podcast tem e-mail. Nunca abrimos, né? Vamos abrir? Vamos começar a abrir? Vamos. Será Quem que já sabe tem alguma lá umas coisa? 56 perguntas. Tem as nossas redes sociais, @diálogos psicológicos. E @Nath Cipolla Roncato. Muito bem. Queria dizer aqui que coloquei lá no meu WhatsApp uma coisa também. No meu WhatsApp, gente. Enfim. No meu Instagram. Quem está escutando, vamos fazer uns pedidos, né? Gente, vocês estão escutando? Segue. O que mais que tem para fazer no Spotify, ô Vitor? Segue. Compartilha dá 5 estrelinhas. Poderia falar, dá umas estrelinhas. Não, dá 5 estrelinhas. Mas é o mínimo isso, né? Vai dar o quê? 2, 3? Então nem dá. Se não for pra avaliar com 5, não vai clicar estrelinha, não. Pelo amor de Deus, hein, gente? Não avacalha. Vai estragar nosso algoritmo, né, Nath? Exatamente. Tem estrelinha. Não sei nem o que isso significa, mas não estraga, 5 estrelas O que eu não sei? Algoritmo, Natália? Eu não sei, algoritmo. Pula isso. Então tá. Salva não. Compartilha, segue, dá 5 estrelinhas. E faça um comentário. Faça no Spotify, acho que não dá pra fazer comentário. Dá, Vitor? Tá.
Pegamos o Vitor. Mas o Vitor, gente, a gente fala, vocês não escutam, mas ele fica dando risada aqui do lado, né, ele é um Nath? fantasma, tá aqui à esquerda, ó. Ele é aquele que vai mostrando, sabe, aqueles sitcoms norte-americanos, eles põem plateia pra ver se a piada funciona, você sabia? A gente vê que tá funcionando porque o Vitor fica rindo aqui. Por favor, Vitor, seja o nosso termômetro. Nosso termômetro, né? Então é isso. Nas redes sociais vocês podem fazer os comentários, no Spotify vocês podem fazer isso tudo que a gente falou. E no YouTube também, muito midiáticas. No YouTube, Diálogos Psicológicos, Natália Cipolla Roncato, né? Também lá no YouTube Siga vocês podem nossa assistir, página. seguir, curtir. Que mais Tudo, que faz tudo, gente, faz tudo. Ativar sininho de notificação. Vocês sabem muito, eles sabem muito mais que a gente. Tudo que vocês acharem pra fazer, vocês façam, mesmo que vocês não estejam afim, só pra ajudar a gente. Por favor, obrigada. Obrigada. Então tá, obrigada pra quem ficou com a gente até aqui. O Escuta Aí Psi é um podcast para fortalecer a comunidade psicológica, ética e responsável. Também estamos no YouTube, como acabamos de dizer, para quem quiser ver nossa carinha. Tudo que a gente falou está na descrição desse episódio. Espalhe essa ideia por aí, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais e ajude essa iniciativa a crescer. O próximo episódio sai em 15 dias, quarta-feira, lá no Spotify. Escuta aí, Psi!